Lesão crônica, atacante que não faz gol e extremoção. Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos Professores São Paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo aí, o professor japonês. Grande abraço, pessoal, e vamos São Paulo. Vamos, São Paulo. Até Isso aí. mais. Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas. Mais um vídeo aqui dos professores são paulinos comentam. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí de algumas notícias aí de São Paulo, né? Vamos comentar aí algumas notícias. Vamos falar aí sobre três personagens aí que estão movimentando aí o São Paulo, né? Um menos, né? Tá machucado, mas isso é uma matéria interessante sobre um atacante que o São Paulo quer contratar e um peso, entre aspas, que o São Paulo pode se livrar aí nos próximos dias, certo? Mas antes, né, pessoal, não esqueça aí de dar uma força pro nosso canal, né? Compartilhe, dê o seu like aí, ajude o nosso canal aí a crescer, né? A gente pede aí ajuda aí para todo mundo, né? Grande abraço aí a todo mundo que colabora, que assiste sempre, acompanha nossos vídeos, né? Eu agradeço de coração mesmo de toda a ajuda aí que a gente tem. A minha voz ainda tá meio ruim, eu tive um processo aí de sinusite, uma tosse aí, então eu tô meio fanho ainda. Mas a gente vem falando aí sobre, vamos falar sobre aí algumas notícias, tá? Então vou colocar a notícia aqui e a gente já vai comentando e vai falando aí sobre a situação aí, né? Algumas aí meio, né, bem estranhas aí. Olha só, pessoal, notícia aí que saiu no UOL, né? É... Peraí, opa, agora sim. Dorival pede Igor Vinícius São Paulo deve reforçar o Corinthians. Então, né, até num vídeo anterior eu tinha comentado isso, né? Então, o São Paulo queria, né, se desfazer aí do Igor Vinícius, tudo mais, né? É um jogador que não não agrada, né? Assim, e teve muita chance já, né? E não foi bem, né? Ele atualmente está lesionado. O Dorival pediu, né? E está havendo conversas aí, né? Parece que o jogador já meio que se entendeu com o Corinthians e tudo mais. E agora vai num processo aí, né? Teve outros times que estão interessados nele, né? Mas tudo indica que ele vai pro Corinthians, né? Acho que entre os times aí, o que parece, acho que pro Igor Vinícius, ele enxerga o Corinthians como a melhor possibilidade. Qual que é a minha opinião sobre, né? No São Paulo, acho que ele não tem mais chance, né? O São Paulo aí tem três laterais da base aí que podem ser aproveitados, né? Tem o Mike aí, que a torcida adora, mesmo que 90% nunca viram o cara jogar, ou viram ele jogar na Copa São Paulo e acho que o cara é demais, mas eu acho que entre o Igor Vinícius dá oportunidade pro Mike, dá oportunidade pro Mike. Tem o Igor Felisberto, que na minha opinião acho que é o melhor de todos, né? É um jogador que parece que dá mais sinais, né? De seleção de base, times estrangeiros interessados, então para mim parece que é um jogador mais consistente. O Ângelo, né, que o São Paulo acabou de vender, mas só vai liberar quando ele fizer 18 anos, né? Só pode ir quando fizer 18 anos, então ele vai ter um ano e meio aí para ficar aí no São Paulo, certo? Então, o Igor Vinícius para mim é carta fora do baralho. Aí agora estão comentando, vai liberar de graça, o quê? Olha, eu vou falar a opinião. Evidente que eu preferia que o Corinthians pagasse alguma coisa. Mas eu acho que na situação que os caras estão lá, vai ser difícil eles pagarem alguma coisa esse ano pro São Paulo, né? Não tem nem presidente lá. Mas assim, se eles levarem o Igor Vinícius e arcarem com o salário dele já, né? Então o São Paulo não tem mais obrigação de pagar o salário dele. Dizem aí que o salário do Igor Vinícius gira em torno de 300 mil reais. Aí você pega aí mais 6 meses do ano, dá 1.800 reais, mais o 13º, 2 milhões e 100. Eu acho que já tá bem pago já. É uma boa economia, né? E fora que o Igor Vinícius não erra mais pra gente. Então,
né, nosso grande lateral direito aí indo pro Corinthians, certo? Agora vamos falar do Ferreirinha, que sofre de um problema crônico chamado fascite plantar. Muita gente tem esse problema, né? É doído mesmo, né? A pessoa sente dores, ela precisa usar lá palmilhas especiais, fazer ortopedia, né? Fisioterapia e tudo mais aí, certo? E aí um médico explica, né, como que acontece, né, que em profissionais a sobrecarga repetitiva aumenta o bruto de carga de treino, jogos, né? O Ferreirinha ele não jogou tantos jogos assim, né? Vamos falar a verdade, né? E aí fala do tratamento e tudo mais, né? Pode levar aí, ó, de 4 em casos leves a 8 semanas para o cara ter condição de novo de fazer atividades. Histórico de lesão muscular é o principal fator de risco para uma nova lesão. Então, ó, várias situações, né? E aí, por isso, né, ele tá afastado e tudo mais. Qual que é a situação que eu opino aí sobre essa situação? Quando o São Paulo contratou, o Ferreira já teve esse problema. Eu acho que deveria ter sido observado, né? Pô, o cara tem um histórico dessa lesão, essa lesão ela é crônica, ela vai e volta, tudo mais. Não pensou na hora que gastou o dinheiro para comprar, quando assinou um contrato, ele ganha bem, né? Com relação a isso, né? Se a gente for analisar, ele jogou bem aí em alguns jogos esse ano, jogou, puta, é verdade. Mas o cara tá já há um ano e meio do São Paulo, será que o custo-benefício do cara foi bom? É bom? Será bom no restante do contrato? Então, não sei, né? Vamos analisar aí o futuro, mas é isso. O cara tem uma lesão crônica, né? Então não dá muito para contar com o cara. E a última notícia, né? Essa aí eu acho mais estarrecedora, que é o Carlos Vinícius, né? Por que que eu acho estarrecedor? É pelo jogador em si? Não. É pelo custo envolvido no cara, né? Dizem que o cara quer ganhar no mínimo R$ 1 milhão por mês, né? Entre tudo lá, luva, salário, premiação, tudo mais. Cara, é uma grana. E o São Paulo não tem essa grana. São Paulo parcelou 190 mil euros, que dá perto de R$ 1 milhão, do Hunter Soldier, né? Com dinheiro aí que foi emprestado o ano passado, exatamente há um ano. Aí vai pagar salário de 1 milhão para mais um. Ou vai, né? Alguns jogadores vão sair e tudo mais. Vai pegar de salário de três para pagar um, né? Sendo que esse atacante que o São Paulo ia contratar, em tese, inicialmente, ia ser só um tampão até o Caleri voltar de lesão e tudo mais. É o que eu falei, acho que até comentei já no outro vídeo. Se o São Paulo tivesse se desfazendo do Caleri, né, numa situação hipotética, e contratasse esse cara, eu nem veria tanto problema. Porque assim, é um atacante de poucos gols. O Caleri também era. A média do Caleri na Europa é menor do que a do Carlos Vinícius. O que me preocupa do Carlos Vinícius é essa notícia que não destaque aqui, ó. Jogou 11 minutos em 2025. A gente está em junho e o cara jogou 11 minutos. Então, alguma coisa estranha tem, né? Certo? Isso eu falei também, e muita gente me criticou quando o São Paulo contratou o Lucas. O Lucas, quando ele veio para o São Paulo, ele estava no Tottenham e ele já tinha ficado uma temporada praticamente toda sem jogar. E os poucos jogos que ele tinha feito foi no time B do Tottenham. E o técnico dele no momento lá, que era o Antônio Conte, italiano, falou assim: Ah, eu até gosto do Lucas, até gosto do futebol dele, mas eu nunca posso contar com ele. Se referindo a lesões constantes que o Lucas tinha. Aí, quando o Lucas começou a conversar com o São Paulo, até alguns jornalistas, né, que parecem muito mais assessores de imprensa do São Paulo do que jornalistas, falaram assim: não, ele tá bem, ele tá 100% da forma dele. E aí, o Lucas jogou aquele jogo com o Corinthians bem, né, a gente lembra, já virou história. E desde lá, né, desde que ele chegou ao São Paulo, várias lesões, né? Se eu não estou enganado, no mínimo foram umas 6 lesões num período de praticamente aí vai fazer 2 anos.
E não eram lesões assim, tipo, sentiu no jogo seguinte e volta. Não. De ficar parado bastante tempo. Se você for ver. Quantos minutos o Lucas jogou na Libertadores? Quantos minutos você jogou no Campeonato Brasileiro? Tá? Então isso me preocupa, né? Não sei se o Carlos Vinicius estava machucado ou simplesmente o técnico não colocava, ó. Fala aqui, ó. Carlos Vinicius deixou o fogo em baixa, né? Ó, participou de 3 jogos apenas e saiu do banco em todos. O jogador participou dos minutos finais da partida contra o Wigan, Chelsea e Southampton, né? O Wigan não é nem da Premier League, então deve ter sido aqueles jogos de Copa que o time já usa meio reserva já, né? Então, aí tá falando que a concorrência era grande, ó, que tinha o Raul Jimenez, tinha o Rodrigo Muniz, que é brasileiro também, né? Que ele não marca há mais de um ano, que o último gol dele é quando ele estava no Galatasaray, né? Ele foi emprestado lá, tal, né? Ó, as últimas temporadas de poucos jogos, ao todo foram 34 partidas no total, 20 pelo Fulham, 14 pelo Galatasaray, 5 gols marcados, né? É, aí fala que ele deixou o Fulham, tal. Cara, eu acho assim, né? Se o cara viesse para ganhar, tipo, R$ 200.000, né? Ganhasse lá alguma coisa de luva, diluída, e o salário dele todo desse R$ 300.000. Eu falo assim, meu, vai, tenta. Porque é um cara que tá no futebol europeu, tudo mais, outra concorrência. Pode chegar aqui no Brasil, como vários jogadores aí, deitar, né? Vou pegar um exemplo aí. No Grêmio lá, eles contrataram lá o Bright White. O Bright White na Europa, ele tinha um carimbo de ser um jogador grosso, ruim, né? E no Grêmio, ele é o melhor jogador disparado do Grêmio, tá? Então, o cara pode vir aqui, cara. É que assim, aí fala que atacante pouco gol, tem torcedor de São Paulo que adora, né? Gosta do Caleri, tem os caras aí que idolatra lá, o Aloysio Chulapa lá, um cara que ficou quase 3 anos em São Paulo, não fez 30 gols. Então o pessoal gosta, né? Tem uma ala aí de torcedor de São Paulo que gosta. Já, atacante que não faz gol, nossa, os caras já vai pro aeroporto receber. Mas eu acho um negócio bem de risco. Minha opinião, prefiro que invista num jogador que pode ser até um pouco mais velho que ele, certo? Que esteja jogando aqui na América do Sul, mas que esteja jogando ativamente, né? Tenha um número de partidas razoável e que tenha um bom número de gols, né? Certo? Que até falaram lá do cara lá chamado Zampedri, que tá lá no Chile, lá no, acho que Universidade Católica. O cara tem 37 anos. Você fala assim, pô, o cara é velho. Mas você vê, o cara, acho que em 5 anos, acho que 5, 6 anos, o cara fez mais de 100 gols. Ah, mas é campeonato chileno. Beleza, é campeonato chileno, mas joga de vez em quando competições sul-americanas. Nesse bolo todo, o cara fez 100 gols, né? Aqui no Campeonato Brasileiro, que não é um super nível, os artilheiros de campeonato aí não faz nem 20 por ano, né? Então, eu acho que podia haver, né? Como o Cano, o Veguete, que são outros jogadores que vieram para o Brasil, jogavam aí em times menores e tudo mais, mas tinha uma recorrência de número de gols bons ao longo do ano. Por que não arriscar um cara desse? Se o preço for razoável, se o salário for baixo, eu não sei, né? Então, cenas do próximo capítulo aí, vamos aguardar e vamos ver aí, né? Então, essas daí foram algumas notícias rápidas do São Paulo, né? Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Até mais.